Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vocês já perceberam que hoje vai ser um pouco difícil para mim, né? Um probleminha de garganta, já desde que voltei de Brasília, não curou. Como diz o pastor, né? O inimigo está se levantando, mas ele se levanta para cair, em nome de Jesus. É muito bom estarmos reunidos nessa manhã para cultuar a Deus, ou melhor, para continuar a cultuar a Deus, uma vez que as nossas vidas devem ser um culto constante a Ele. Esse momento é o momento em que fazemos isso juntos, como irmãos, como povo escolhido de Deus. E eu glorifico a Deus por cada um de vocês. Irmãos, como todos os que têm acompanhado as pregações dos últimos domingos sabem, estamos fazendo a exposição em série dos capítulos finais do Evangelho de Cristo, segundo o evangelista Lucas. Lucas, um dos companheiros de Paulo, que foi instrumento nas mãos de Deus para escrever também o livro de Atos. E a nossa série, o Caminho da Cruz, como ela é chamada, chega hoje, então, ao 5º episódio, ao 5º sermão da série. Já aprendemos até aqui sobre a oração, através da oração que Jesus fez no Monte das Oliveiras, no primeiro sermão da série. Aprendemos também sobre a traição de Judas, sobre o seu beijo ganancioso, seguido do ataque impulsivo de Pedro, e da inveja dos líderes religiosos no segundo sermão. Ronaldo, né? Se eu não me engano. No terceiro, vimos o amargor das lágrimas de arrependimento de Pedro, após negar a Cristo, mesmo tendo o próprio Cristo o alertado que isso ocorreria. Na semana passada, o pastor nos ensinou sobre a maldade dos líderes religiosos durante o julgamento judaico de Jesus. Vimos também naquele sermão que não somente aquela maldade, mas que toda a maldade é de responsabilidade de pecadores entregues aos seus corações maus. Isso inclui a mim, isso inclui a você. Mas que por piores que as situações pareçam, por piores que os desdobramentos do pecado, dos pecados do mundo, dos nossos pecados pareçam, nada pode atrapalhar a soberania e a providência de Deus. Nós aprendemos isso na semana passada também. E aí o pastor encerra esse último sermão nos lembrando de que em sua segunda vinda, Cristo Jesus, o ungido de Deus, virá não mais como Salvador, mas como justo juiz. Dito isso, após aquela condenação forçada de Jesus, forçada porque muito antes os seus juízes já haviam decidido condená-lo, restava apenas um obstáculo: a pena capital, que só poderia ser executada por Roma. Então, ainda era necessário mais uma audiência para que os objetivos dos líderes religiosos fossem alcançados, para que Jesus fosse morto. Então, chegamos aqui ao texto de hoje. O texto de hoje vai tratar do julgamento romano de Jesus. Então eu peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo o evangelista Lucas, no capítulo 23. Vamos ler do verso 1 até o verso 25. A palavra de Deus diz assim: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus:
você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até aqui eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, e dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que está incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No verso 17, ele nos diz que ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Verso 18. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Verso 20. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Vamos orar. Meu Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este relato do evangelista Lucas, que nos traz a verdade, Pai, não histórias fantasiosas, Pai. Cremos que tudo isso aconteceu de verdade com seu Filho Jesus. Senhor, obrigado pela graça que através da morte de Cristo e o dom gratuito de Deus, que é o dom da fé, podemos ser salvos através disso, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo seu plano de salvação. O seu Filho veio ao mundo para cumprir esse plano. Obrigado também, Senhor, por sermos alvo da sua graça, ó Pai, todos nós que cremos em seu Filho Jesus. Eu peço, Senhor, fala conosco nessa manhã, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, que possamos entender, ó Pai, o propósito de Deus através dessa mensagem, Senhor, e que sejamos tocados, e que tudo o que ocorra aqui, Senhor, seja para a tua honra e glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o sermão passado também foi um sermão sobre julgamento,
Os trechos, o meu trecho agora e o trecho do pastor na semana passada, possuem algumas semelhanças. Com isso, né, o pastor na semana passada, em sua exposição, inevitavelmente abordou alguns pontos incomuns ao trecho que acabamos de ler, né? De forma que todas as aplicações da semana passada caberiam novamente aqui, nesse texto. Ou seja, o domingo passado eu saí desafiado. Né? O que eu vou fazer, né, com a ajuda do Espírito Santo para elaborar o próximo sermão sem cair nas mesmas aplicações ou sem dizer mais do mesmo. Sendo assim, para a explicação do texto, faremos uma abordagem da perspectiva dos personagens que a gente encontra aqui. Quais são os personagens que fazem parte dessa narrativa? Quais os seus objetivos? O que podemos observar em suas ações relatadas aqui que nos esclareça ou nos dê uma ideia sobre o desejo em seus corações? Será que em alguma situação agimos, ainda que em parte, como algum deles? Eu espero que sim, que a gente imite aí o quarto personagem, né, dessa narrativa. Bom, nessa abordagem, então, faremos a explicação do texto com enfoque nos 4 personagens claramente descritos aqui, apesar de sabermos que existe um 5º personagem que não é mencionado, mas arquitetou tudo o que aconteceu aqui, que é Deus Pai. Ele não é citado no texto, né? Então vamos analisar os outros 4 personagens que são. Levando em conta, então, as ações e possíveis motivações de 3 desses personagens, veremos primeiro o que o caminho da cruz não é. O que não é o caminho da cruz. Daí, então, com base nas ações do 4º personagem, veremos o que o verdadeiro caminho da cruz é e o que devemos esperar ao tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Amém? Pode ser isso? Pode, né? Agora. Vamos lá. O primeiro tópico do que não é o caminho da cruz, nós vemos que o caminho da cruz não é uma busca por poder. Começando a nossa primeira parte, vamos falar sobre os chamados líderes religiosos do texto. A história nos mostra que o Sinédrio judaico era uma assembleia de juízes que julgavam e governavam o povo judeu nas questões da lei e das ramificações da lei acrescidas pelas próprias seitas que o compunham. Sabemos também que o judaísmo da época de Jesus era dividido principalmente em 4 seitas. Os fariseus, que são muito mencionados no Novo Testamento, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os zelotes eram os mais extremistas ali, né? Talvez venha deles a ideia de um Messias revolucionário que tomaria o governo de Roma. Apesar de não sabermos a proporção que era tomada dentro do Sinédrio, né, temos a ideia que a maioria do Sinédrio era composta de fariseus e saduceus. E que eles eram também, na sua maior parte, nobres de linhagem sacerdotal e aristocratas leigos, e os escribas. Em João 12, nos versículos 42 e 43, João nos revela que, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, nesses 2 versículos de João, a gente vê que, dentre a liderança judaica, muitos haviam crido. E eu não vou entrar no mérito se creram para a salvação ou não, mas por causa do apego à posição que ocupavam, não se manifestaram para não serem expulsos da sinagoga. Dessa forma, como vimos no sermão passado,
o julgamento de Jesus diante do Sinédrio foi, na verdade, uma farsa. Pois há muitos principais líderes haviam decidido matá-lo e procuravam ocasião para isso. No próprio livro de Lucas, no capítulo 22, verso 2, diz assim, falando dos líderes religiosos: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então, o aparente julgamento de Jesus, o julgamento judaico de Jesus, foi, na verdade, uma encenação para o povo. Concluída aquela encenação no Sinédrio, eles passaram para a segunda parte do seu plano, que a gente vê no início ali dos versos 1 e 2, aqui já do capítulo 23. Diz assim: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Então, terminado o julgamento judaico, levanta-se toda a assembleia e imediatamente o leva a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Se você está atento às acusações, você vai ver que Jesus foi acusado com mentiras. Proibir o pagamento a César? Ele disse: dai a César o que é de César. Então foi uma tentativa de justificar a pena de morte com mentiras. Então, basicamente, aqui os líderes judaicos, eles acusam Jesus de uma insurreição contra Roma. Provavelmente porque este crime, o crime de traição, de insurreição, de rebelião, pelas leis romanas, possivelmente era passível de morte. Então, esses nossos primeiros personagens insistem com Pilatos no verso 5, que a gente já leu, repetindo essas acusações. No verso 10, eles acusam Jesus com veemência diante de Herodes. E a incoerência deles é tão grande que no verso 18 eles pedem para soltar Barrabás. Qual era a acusação contra Barrabás? Versículo 19, ele diz que Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de insurreição na cidade e por assassinato. Então, curiosamente, eles pedem para Pilatos soltar alguém que está preso pela mesma acusação que eles fazem contra Jesus. Mas que, nesse caso, chegou aqui às vias de fato. Barrabás, inclusive, assassinou uma ou várias pessoas, o texto não fala, se o assassinato é de uma ou de várias pessoas. Então, no seu desejo de matar Jesus, a gente vê aqui, no mínimo, a incoerência muito grande por parte deles. Nos versos 21 e 23, eles pedem a crucificação de Jesus aos gritos, pelo que está escrito. Imagine bem essa cena, quase que um Palmeiras e Corinthians, onde as pessoas gritam de forma insana, enfurecidas, com os nervos à flor da pele. Só que, no entanto, aqui, todos gritando contra um só homem, um inocente, mas que em sua inocência ameaçava todo um projeto de poder do sistema religioso da época. Não se enganem, não vivemos algo muito diferente disso hoje. No ano passado, tivemos uma série chamada Eu Sou, que se tratava da exposição das 7 afirmações de Jesus acerca de si mesmo, relatadas no Evangelho segundo João. No sermão nomeado Eu Sou a Ressurreição e a Vida, eu tive a oportunidade de fazer a exposição do capítulo 11 de João, onde Jesus ressuscita Lázaro. Talvez o maior dos sinais feitos por Jesus antes da sua morte. Vocês lembram qual foi a reação dos líderes religiosos com essa clara demonstração de poder de Jesus
sobre a vida e sobre a morte? Vamos nos lembrar, abrindo em João 11, versículo 45 até o 50. Ele vai trazer luz sobre a motivação deles. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então aqui, no Evangelho de João, ele nos mostra qual era a intenção deles, o porquê da decisão de matar Jesus. Eles estavam preocupados em perderem o seu lugar de poder, o seu lugar. Uma motivação egoísta de líderes religiosos, mais preocupados com o seu status, com o seu poder e os benefícios, o prestígio que tinha, do que a verdade e a justiça. Pouco importava se Jesus era inocente, se ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Anás, Caifás, os escribas, os líderes fariseus, os líderes saduceus, todos corruptos, inflamados contra o Filho de Deus, ao ponto de planejarem a sua morte. Corrupção essa que é fruto de corações caídos, como aprendemos na semana passada. O pastor Luiz Saião, em seu comentário desse trecho de Lucas que lemos, não esse trecho de João, o trecho que lemos, ele diz o seguinte: que no fundo do ser humano se esconde uma tendência perigosa de revolta contra Deus, e essa tendência, quando atinge o seu clímax, quando ela atinge o auge, ela de fato significa o desejo da morte, da destruição, do aniquilamento do próprio Deus, a fim de que o ser humano tome o seu lugar. Os líderes religiosos, que deveriam, pela aparente aproximação com o que é sagrado, reconhecer o Messias, mesmo tendo visto, testemunhado e ouvido a respeito de tudo o que Jesus havia feito, foram os que o entregaram para ser morto. Encontramos hoje essas mesmas intenções, essas mesmas motivações na igreja. Vemos lobos em pele de cordeiro, desejosos de poder, grandes denominações que têm CEOs no lugar de pastores. Pastores esses que, se lhe rendesse uma boa quantia financeira, pregariam até o Evangelho. Pregadores que estão interessados em ostentar e deturpar o Evangelho para dizer que se você não prosperar, se você não tem dinheiro, se você passa por necessidades, é por falta de fé. A culpa é sua. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Pregam um evangelho de barganhas, de ganância, que tem a centralidade no possuir nessa terra, a juntar tesouros aqui, que vem como prosperidade uma vida consagrada a Mamon. Pastores que constroem altares em seus corações, onde o objeto do culto são eles mesmos, suas próprias denominações, tentando destronar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não vão conseguir.
comportando-se como homens de Deus, mas no fundo são vazios e tão pobres que tudo o que eles têm e que o Deus deles tem a oferecer é dinheiro. Só isso. Estes, com toda certeza, se estivessem no lugar de Caifás, de Anás, ao sentirem a ameaça do verdadeiro ungido de Deus, certamente também o crucificariam. O caminho da cruz não é um caminho de riquezas deste mundo. Não se trata de uma busca por poder humano. Não é a busca pela ascensão do homem, de forma alguma. Este é, na verdade, o caminho que leva à perdição. Em contraste com isso, temos Jesus, que tendo o verdadeiro poder, deixou tudo isso no céu para se tornar um de nós. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então vemos que o caminho da cruz, ele não é a busca por poder, não é a busca por dinheiro, não é a busca por influência. Segundo ponto, o caminho da cruz não é uma busca por sinais. Passando para o segundo personagem, Herodes. E se você se lembra, né, o rei em exercício quando Jesus nasceu era Herodes. Não é esse Herodes que a gente vai falar. Nós temos 3 Herodes no Novo Testamento. Temos Herodes o Grande, que era o rei na época que Jesus nasceu, responsável pelo massacre infantil em Belém, mas ele morre no verso 19. Como um Herodes era pouco, veio um filho dele, que também era Herodes, Arquelau, né, que ascende ao trono, e aí Jesus volta, então, José volta do Egito, né, mas por conta de Herodes Arquelau, que governava a região ali de Belém, José, Maria e Jesus voltam, mas voltam para Nazaré. Também para que se cumprisse o que havia sido profetizado sobre o Messias. Então é a mão poderosa de Deus no controle da história mais uma vez. E então, em Lucas 3, nós vemos Lucas mencionar Herodes Antipas, né, como tetrarca da região da Galileia. Nesse mesmo capítulo temos também Filipe e Lisânias como tetrarcas, sendo Filipe aí o irmão de Herodes. Então é desse Herodes que a gente está falando. Daí você pode me perguntar, tetrarca? O que é um tetrarca? Né? O tetrarca ele era um governador da 4ª parte de uma região. Então você tinha uma região muito grande, ela era dividida em 4 e colocavam-se 4 governadores. Então o tetrarca da região da Galileia era Herodes. Né? Haviam outros. Era uma forma de fazer a divisão do governo. No verso 7, a gente vê que quando Pilatos ficou sabendo que Jesus era da jurisdição de Herodes, era da tetrarquia de Herodes, ele enviou Jesus a Herodes, que também estava em Jerusalém, mais um indício da providência divina. Jesus tinha a profecia tinha data para acontecer. Imagina só se Jesus tivesse que ir até a Galileia para encontrar Herodes e depois voltar. Então, coincidentemente, né, Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. E aí o texto diz que quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, ele esperava vê-lo realizar algum milagre. Então, aqui a gente vê que Herodes já conhecia a fama de Jesus e que possivelmente as notícias dos milagres de Jesus haviam feito despertar o interesse e a curiosidade de Herodes. Talvez por isso ele tenha se alegrado. Isso me faz parecer que Herodes, ao menos, ficava intrigado com as histórias dos milagres que Jesus fizera. Vemos em Lucas 13:31 que alguns fariseus pedem para Jesus ir embora, porque Herodes procurava matá-lo. Mas agora ele se alegra com a possibilidade de ver Jesus. Algo havia mudado. Uma curiosidade, talvez um misticismo, né, parece estar por trás aqui do desejo de Herodes. Ele está interessado nos milagres, em sinais, né?
Mas assim como os fariseus desejosos por sinais, nenhum sinal lhe foi dado. Na verdade, Jesus parece nem mesmo falar com Herodes. No verso 9, a gente vê que Herodes interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Qual a reação de Herodes? Então, diante da frustração e da falta de resposta da parte de Jesus, Herodes mostra que, na verdade, seu interesse em Jesus era mera curiosidade, anseio por ser entretido, como se fosse uma criança que se interessa por um mágico, animador de festa. Quero ver o que ele vai fazer, né? Olha só. O que a gente vai ver aqui, né? No verso 11, então, diante do silêncio de Jesus, Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. E aí o manto esplêndido, em outras traduções, é um manto reluzente, um manto de rei, né? Debochando das acusações que eram feitas contra Jesus. Então, assim que as expectativas de Herodes foram frustradas, ele passa de alguém que estava empolgado em conhecer Jesus para um escarnecedor de Jesus. Ele tira a onda da situação de Jesus. Ainda assim, ele não cede aos desejos dos mestres da lei e acaba por enviá-lo de volta a Pilatos. Herodes esperava por um milagre e, quem sabe, mediante uma demonstração de poder da parte de Jesus, ele pudesse passar a crer de verdade. Mas diante da ausência de sinais, ele mergulha na incredulidade acerca de Jesus ao ponto de zombar dele, mostrando aqui então que seus interesses nunca foram em Jesus, mas no que ele poderia fazer. Talvez, como Herodes, você tenha buscado sinais, milagres. Talvez você tenha corrido atrás de profecias, correndo atrás de pessoas que dizem ter o dom da cura, da revelação, visões de anjos e, por incrível que pareça, até visões de demônios. Tem gente que corre atrás disso. Cultos cheios de milagres, de sinais, línguas, rodopios e sensações, mas sem nada de Bíblia. Sem nada de ensino, vazios do mais importante, que é a palavra de Deus. Lembre-se que os verdadeiros milagres sempre foram acompanhados da pregação, da repreensão do pecado, da chamada ao arrependimento, da exposição da palavra, seja por parte do próprio Cristo ou por parte dos apóstolos. A mensagem sempre foi o mais importante. Temos hoje autodenominados profetas e milagreiros que são totalmente antibíblicos em seus sermões. E muitos dos crentes estão lá, presos a esse ambiente profético. E eu digo profético porque nos foi alertado sobre falsos profetas e falsas doutrinas. E eles estão lá, presos, por causa de sinais e maravilhas. A eles eu digo, lembrem-se que os magos de Faraó também reproduziram sinais. Saul também profetizou em transe, mesmo depois de ter sido rejeitado por Deus. Ao anticristo será dado o poder de dar fôlego à imagem da besta, em Apocalipse 13:15. Balaão acertou as profecias sobre Israel. No entanto, ele é citado como falso profeta em 2 Pedro 2,15. O caminho da cruz não é uma busca por sinais, não é uma busca por milagres que por acaso Deus possa te dar. Sim, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para fazer milagres, e Ele faz. Mas o maior milagre que Deus pode fazer é regenerar o coração do pecador. O maior dom que Deus pode nos dar é o dom da fé.
é o arrependimento para o perdão dos nossos pecados. E o instrumento para a conversão é a palavra poderosa de Deus, é a pregação do conselho divino e de todo o conselho divino. Não despreze a pregação do Evangelho. Não troque o sermão por nenhum aparente sinal de poder. Existem grandes chances de você ser enganado. Em Apocalipse está escrito que nos últimos dias, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Se possível. Graças a Deus que Ele nos preserva. Então vemos que o caminho para a cruz não é uma busca, uma escalada de poder. Vemos também que o caminho para a cruz não tem nada a ver com sinais, a busca pelos sinais em si. Terceiro ponto, o caminho da cruz não é um caminho de passividade. Passando ao nosso terceiro personagem, Pilatos, como governador romano, tinha autoridade para mandar prender Jesus, ou para mandar soltá-lo. Ou pior, como era o desejo dos mestres e doutores da lei e os líderes religiosos, Pilatos tinha autoridade para decretar a pena de morte. No entanto, o que o texto nos mostra é que Pilatos percebeu logo de cara que Jesus era inocente. Depois de perguntar a Jesus se ele era o rei dos judeus, a acusação que lhe era imputada, no verso 4, o próprio Pilatos diz: não encontro motivos para acusar esse homem. Na sequência, diante da insistência dos acusadores de Jesus, quando ele percebe que Jesus é galileu, ele o envia para Herodes, uma tentativa de se livrar dessa responsabilidade. Jurisdição de Herodes, vai lá, Herodes vai resolver isso aí. Isso também não dá certo. Herodes o envia de volta. Herodes o envia de volta, e então, depois que ele reúne os acusadores de Jesus, a gente vê aqui no verso 14, ele dizer mais uma vez: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para cá, para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Então Pilatos, tentando satisfazer o desejo dos acusadores de Cristo, mas sem condenar um inocente, talvez buscando ali um meio termo, diz que vai o castigar, mas que depois o soltará. Uma vez que ele não enxerga culpa sobre Jesus, Jesus não deveria nem ser castigado. Na sequência, aí o povo incoerentemente pede por Barrabás. A gente já falou, Barrabás era acusado dos mesmos crimes que eles tentavam imputar em Jesus. Daí vem o verso 20, que é bem claro sobre as intenções de Pilatos. O que diz no verso 20? Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Daí em diante, as novas reivindicações do povo, que são de crucificação, né, fazem com que ele tente argumentar novamente. A coisa está piorando, né? Verso 22. Pela terceira vez eles lhe falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Diante dessa afirmação de Pilatos, os acusadores de Cristo reagiram de uma forma que Pilatos viu que isso não seria suficiente para apaziguá-los. E talvez temendo uma rebelião, uma rebelião, Pilatos acaba por ceder. Verso 24. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles.
libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Temos em Pilatos o exemplo de alguém que sabia o que devia fazer, que viu a injustiça, a reconheceu como injustiça e permitiu que ela prosseguisse, para não contrariar o desejo da maioria. Ele foi omisso, ele foi covarde, ele foi passivo diante da maior injustiça da história, meramente para fazer a vontade da maioria, para fugir de problemas, fugir de embates. Primeiramente, ele tentou empurrar o problema para Herodes, põe na mão de outro isso aí, né? E depois acabou por ordenar a crucificação de Jesus. Assim como Pilatos não quis contrariar a maioria, hoje temos muitos ministérios cedendo ao politicamente correto. Pregadores dispostos a mudar a mensagem para entregar o que as massas desejam. Covardes mal intencionados ou doutrinados por receitas e manuais de crescimento de igreja que fazem de tudo para manter os seus clientes cativos à sua mensagem mais doce. Adeptos da inclusão que aceitam até mesmo o pecado para que suas igrejas não esvaziem. Evitam o confronto natural que a pregação impõe sobre o pregador para que possam ostentar-se como bem-sucedidos na visão humana. E esse mesmo mal não é restrito aos líderes religiosos, nem esse, nem a busca por poder, no primeiro ponto. Pois os fiéis que o seguem o fazem porque isso é o que eles querem. Tanto no primeiro tópico, na busca do poder, quanto aqui na passividade diante de falsas doutrinas, de injustiças, essas doutrinas do leitinho com pera, né? Não são somente os líderes que estão sendo advertidos. Todos nós corremos o risco. Os consumidores da teologia da prosperidade o fazem por conta de corações gananciosos que eles já possuem. Barganham com Deus todos os dias buscando coisas dessa terra. Ou então, nesse último caso, buscam ser acariciados com mentiras fáceis de ouvir, construindo um Deus falso em seus corações, ainda que o rotulem com o nome do verdadeiro Deus. É como se construíssem hoje um bezerro de ouro em seus corações, de forma a restringir o seu alcance, selecionando as partes que lhes interessam de Deus. Um Deus de amor, eu aceito. Um Deus que trabalha em meu benefício, eu aceito. Um Deus que me permite ver, que me permite tocar, que me permite sentir, eu aceito. Ele me dá todas as coisas. Agora, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, completar em minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo, como Paulo diz em Colossenses 1:24, esse Deus é rejeitado todos os dias pelos mais religiosos que possamos conhecer. Negando o verdadeiro Deus, eles constroem um para si. Se você está ouvindo essa mensagem e tem buscado uma mensagem diferente da mensagem da cruz, tome cuidado. A apostasia não é somente a negação da existência de Deus. A distorção do verdadeiro já é o princípio da apostasia. E se, por acaso, este for o pecado que leva à morte, como dito em 1 João 5,16, leia lá. João nos orienta a nem mesmo orar, no caso do pecado que leva à morte. Então tome cuidado. Arrependa-se. Creia no verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Não se cale diante da injustiça, não se cale diante da deturpação do evangelho, seja qualquer que for a injustiça.
Não seja passivo, não seja conivente com o que acontece no mundo. Erga sua voz. Vimos três tópicos que mostram o que o caminho da cruz não é. Não é uma busca de poder. Não é uma busca por sinais. E não é um caminho passivo. Não vai ser fácil. O caminho da cruz, a gente vai ver o que ele é a partir de agora. Até aqui vimos três formas que o caminho da cruz não é. A busca de poder, a busca por sinais e um caminho de passividade diante do pecado, da injustiça. No quarto personagem, então, nós encontramos, ele nos mostra que o caminho da cruz é um caminho de obediência. O único personagem da narrativa que não está buscando os próprios interesses é o quarto personagem. Nos 25 versículos lidos, a única frase dita por Jesus está no verso 3. Tu o dizes. Quando questionado se ele era o rei dos judeus, Jesus não afirma, mas também não nega. E durante todo o resto da narrativa, ele permanece calado. Jesus poderia ter argumentado mais com Pilatos, encorajado ele a não cometer essa injustiça. Jesus poderia ter feito o que Herodes queria, poderia ter feito qualquer milagre que ele pudesse desejar ver. Isso provavelmente faria Herodes libertá-lo. Jesus poderia ter clamado ao Pai e de pronto 12 legiões de anjos estariam à sua disposição para o libertar. É o que vemos em Mateus 26, 53. Mas no verso 54 de Mateus 26, sabemos o porquê ele não fez isso. Verso 54, ele diz: como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Sendo assim, em seu silêncio, como profetizado, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. É o que diz Isaías 53, 7. Enquanto os líderes religiosos Enquanto os líderes religiosos buscavam manter o seu poder, a sua posição de liderança e governo, enquanto Herodes Antipas buscava sinais, buscava milagres e prodígios, enquanto Pilatos buscava fugir da responsabilidade, fugir do confronto diante da injustiça, Jesus buscava a glória do Pai. Buscava obedecer ao propósito determinado por Deus para a sua primeira vinda, para que o Pai fosse glorificado, para que, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, a vontade do Senhor prosperasse em sua mão, como diz Isaías 53:10, para que dessa forma, através da sua morte, o servo justo de Deus justificasse a muitos, levando a iniquidade deles, levando a minha iniquidade, levando a iniquidade de cada um dos que confessam o nome de Jesus Cristo. Busque a palavra, busque entender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Em João 6, Jesus nos mostra. João 6:29, Jesus diz que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que o enviou, naquele que ele enviou. Todos nós, assim como Herodes, assim como Pilatos, assim como Anás, como Caifás, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós temos uma natureza pecaminosa habitando em nós, uma natureza que tenta a qualquer custo nos alienar e nos afastar de Deus. Essa natureza de todo homem torna impossível que nos acheguemos a Deus através de qualquer coisa que possamos fazer.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de todos nós que o confessamos. Ele sofreu, ele foi transpassado, ele bebeu o cálice da ira de Deus por minha e por sua causa. Pilatos, Herodes, os líderes judaicos, você e eu somos responsáveis pelo maior crime de toda a história. Somos todos culpados e merecemos o castigo eterno. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos, é o que diz Efésios 2, versículos 4 e 5. E agora, uma vez que eu e você, através do poder do Espírito Santo, fomos capacitados a crer, fomos alcançados pela graça de um Deus que salva, que como Jesus, possamos viver uma vida de obediência, não para conquistarmos a nossa salvação, pois para os que creem em Cristo Jesus, ela já foi dada por graça, mas como resposta a essa salvação, que vivamos em obediência para a glória de Deus, que possamos nos despojar de toda a arrogância, de todo o desejo de poder, para vivermos para o reino de Deus, ainda que não haja fartura, ainda que não hajam sinais, ainda que os meus olhos não vejam o mar se abrindo, ainda que não vejam mortos se levantando, ainda que a mensagem às vezes pareça indigesta, ainda que não sejam gracejos e carícias ao meu ego, ainda que o mundo nos odeie por causa do Evangelho, que a minha e a sua vida seja para a glória do único e verdadeiro Deus, o Deus triuno que se fez carne, que morreu para que eu e você tivéssemos vida em abundância, que tem sim promessas de uma vida sem dor, de uma vida perfeita, de um futuro glorioso na segunda vinda do nosso Salvador, mas que não prometeu uma vida fácil agora. Muito pelo contrário, ele veio sendo quem era, sofreu o que sofreu, para nos servir de exemplo, para que o imitemos e estejamos prontos para glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Sigamos o exemplo de Jesus, um exemplo de humildade e sacrifício para cumprir a vontade do nosso Pai. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Minha oração, meus irmãos, é para que eu e você, assim como Jesus se entregou buscando a glória do Pai, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional, o vosso culto racional. Que não nos conformemos com esse mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus.